Quem possui uma máquina dessa, a Creality Space Pi, uma secadora de filamento, já deve ter percebido de um dos defeitos dela. Ela possui uma abertura aqui para você passar o filamento e imprimir enquanto ele está lá dentro secando. O problema é que essa abertura é protegida com um anel de silicone que também possui uma tampinha para você abrir na hora de imprimir com o filamento dentro ou fechar se você só estiver secando o filamento. O problema é, se você deixar o filamento passando por aqui enquanto imprime, ele vai raspar contra essa proteção de silicone e vai acabar danificando ela. Caso você queira proteger, uma das coisas que você pode fazer é colocar um pedaço de tubo PTFE aqui. Só que o buraco é muito grande para o tubo e durante a impressão ele acaba escapando daqui e eventualmente isso pode causar problema na sua impressão como algum tipo de emperramento. Algumas pessoas também relataram, e eu acho que isso é mais raro de acontecer, que é o tubo ser puxado para dentro da máquina, também causando emperramento. E é lógico que online você encontra vários projetos tentando resolver esse problema. Só que eu não acho nenhum deles interessante. Normalmente eles utilizam peças impressas muito grosseiras, que normalmente precisam ser coladas ou montadas de um jeito estranho, e no final das contas eu não acho que fica lá aquelas coisas não. Ah, e antes de continuar, uma dica importantíssima, fica até o final, assiste esse vídeo até o último segundo, tem informações muito boas e você não vai se arrepender. Mas recentemente eu me deparei com um post online e o usuário afirmava que existe um tipo de pneumatic fitting, acho que é conector pneumático o nome disso. Se você tem uma impressora 3D, você sabe muito bem o que eles são e já está acostumado com isso. Ele afirmava que um modelo específico desses conectores encaixava com perfeição ali e resolvia esse problema. E o modelo que ele utilizou é esse daqui, o ECAS04. Eu achei bem interessante a sugestão dele, comprei um monte desses conectores e fui testar. Para fazer essa modificação é bem simples. O primeiro passo é começar removendo aquela proteção de silicone que vem com a secadora. Depois, basta você encaixar essa pecinha azul na base do conector. Essa pecinha azul é o colar que você precisa pressionar para que ele libere o tubo PTFE. Por fim, você remove essa peça de borracha na parte de baixo do conector porque ela não vai ser necessária. Com isso feito, vem a hora da instalação, e essa é a parte mais crítica e trabalhosa. Para me auxiliar, eu utilizei essa ferramenta aqui. Mas presta atenção aqui, ao longo desse vídeo você vai ver eu utilizando essa ferramenta sem nenhuma proteção aqui para não causar danos, seja na secadora ou no conector. E eu garanto para você, algum tipo de arranhão ou deformidade você vai causar em uma das duas peças ou nas duas se você não proteger os dentes aqui do seu alicate. Digamos que eu tenha feito dessa forma porque eu me sacrifiquei em prol de captar boas imagens e de dar o exemplo do que não se deve fazer. Não foi por preguiça e falta de paciência, não. Mas voltando à instalação, depois de posicionar a peça na abertura da secadora, eu utilizei esse alicate para empurrar a pecinha para dentro da secadora. Ah, e eu já ia me esquecendo. Para evitar danos e tentar facilitar o encaixe desse conector, eu usei ar quente para amolecer um pouco o plástico da secadora. E logo eu me deparei com a grande bobagem que eu estava fazendo. Esse conector, se colocado até o final onde ele deveria entrar, ele acaba passando da parte mais baixa aqui da secadora. E o que aconteceu foi que enquanto eu pressionava o alicate tentando fazer com que o conector entrasse no buraco e ficasse justo ali, acabou que eu estava simplesmente mordendo o conector dessa forma e apertando ele cada vez mais. Eu percebi isso depois que eu desisti desse método e fui analisar o conector de perto e vi algumas marcas nele e entendi o que eu estava fazendo e o porquê que estava tão difícil de colocar o conector na secadora. Apesar de não ter encaixado o conector até o fim, ele ficou bem justo no buraco e para remover não foi tão fácil. Ou seja, ele não vai sair dali com facilidade. Você vai conseguir utilizar esse conector sem problema. O que eu não gostei dele é que na hora que eu fui inserir o tubo PTFE, eu percebi que ele entrava no conector sem grandes dificuldades. A força que eu tinha que aplicar não era muito grande e ele não tem nada aqui embaixo para parar. A única trava que ele tem é para ser puxado. E para falar a verdade, isso não é um grande problema, já que a maior parte dos problemas relatados é do tubo PTFE saindo da secadora e não entrando nela. Então, por mais que ele entre com facilidade, eu não acho que ele vai ser puxado para dentro da sua secadora causando problemas durante a impressão. Mas com certeza ele vai evitar que o tubo seja arrancado da secadora. E isso sim, em algum momento vai causar problema. Só que depois de todo esse problema, tem
tentando encaixar esse conector na secadora, percebendo que o tubo poderia atravessar o conector sem nenhum tipo de impedimento aqui. Eu não fiquei muito feliz com essa solução, principalmente quando eu comecei a imaginar um vídeo recomendando isso. Então eu resolvi procurar algo que fosse melhor do que a solução que eu vi online. E foi aí que, explorando minha caixa com peças sobressalentes para impressoras que eu adquiri ao longo dos anos, eu encontrei esse cara aqui. O PC4M6 é um outro tipo de conector pneumático. Só que esse daqui ele tem uma característica muito mais interessante do que o ECAS 04. Quando você insere o tubo PTFE nele, ele também entra com facilidade, só que chega um momento em que ele para. Isso acontece porque o diâmetro da saída na base do conector é bem mais fino do que o tubo PTFE em si. Então ele possui uma barreira física. Você pode tentar empurrar esse tubo aqui o quanto você quiser. Ele nunca vai atravessar esse conector. E como ele tem o mesmo sistema com garrinhas que prendem um tubo e só são liberadas quando você aperta o anel azul, ele fica bem firme e não solta com facilidade quando você puxa o tubo, a não ser que você pressione a trava para soltar os dentinhos. Depois de analisar esse conector aqui, tudo parecia muito bom, exceto a hora que eu fui encaixar no buraco. Eu percebi que o buraco da secadora é muito grande para ele. Então eu precisaria encontrar uma forma de fixar esse conector na secadora. É lógico que a primeira coisa que eu pensei foi supercola ou massa epox, algo do tipo, mas eu queria uma solução que fosse 100% reversível. E foi aí que, analisando mais de perto, eu percebi que a rosca do conector ela passa aqui para baixo na secadora. Isso me dá espaço suficiente para utilizar uma porca na parte de baixo, prendendo as duas peças na secadora. Agora eu só preciso encontrar a porca que encaixe nesse conector. Foi aí que eu recorri à minha caixa com uma coleção de porcas e parafusos variados que eu fui colecionando ao longo dos anos. Depois de testar várias opções, eu encontrei essa pecinha aqui. E nesse momento eu peço desculpa a todos vocês. Eu realmente não tenho ideia do nome desse tipo de... nem sei se isso pode ser chamado de porca. E é óbvio que eu também não tenho a menor ideia de onde eu peguei isso. Como eu disse, é uma coleção de porcas e parafusos variados que eu fui pegando aqui e ali. Se alguém souber que peça é essa, deixa aí nos comentários para ajudar as outras pessoas. Mas, de qualquer forma, qualquer porca comum que encaixe nesse conector já vai servir. E para você checar se você possui uma porca que encaixe, eu vou deixar essa imagem na tela por alguns segundos para você tirar um print screen. Aí você encontra todas as medidas do conector que eu estou usando para garantir que você vai adquirir o mesmo. Além disso, o link para as peças que eu comprei estarão na descrição, exceto essa daqui que eu ainda preciso descobrir como que ela chama. Para tudo, eu tenho uma novidade. Eu estava quase terminando a edição quando eu fui mexer na minha bicicleta e eu descobri de onde vem essa pecinha. Ela é uma rosca de válvula presta para pneu de bicicleta. Eu procurei na Amazon e você consegue comprar só essa pecinha se quiser. Eu vou deixar um link na descrição, mas caso você tenha uma dessas sobrando em casa ou conheça alguém de uma loja de bicicleta ou uma oficina de reparos, talvez essa pessoa te arrume uma ou duas na faixa. E para instalar esse conector na secadora foi muito mais simples. Afinal, é só remover o anel de silicone, colocar o conector por cima e rosquear, seja a rosca ou essa peça que eu estou usando, por baixo até que tudo fique bem firme. E por fim, eu recomendo que você insira um pedaço de tubo PTFE. Você pode até cortar o excesso, não precisa ser um tubo longo. E por falar em cortar esses tubos, eu tenho uma ferramenta que ajuda a cortar no ângulo exato que você precisa. E como sempre, o STL está no Printables e o link na descrição. Veja só o resultado final. Na minha opinião, essa solução é muito melhor do que todas as outras que eu já vi. E nem estou falando isso porque é a solução que eu encontrei e eu quero falar que a minha ideia é a melhor. Ou talvez a ideia seja exatamente essa. De qualquer forma, a questão é, essa solução não precisa imprimir nada, não precisa de cola, não precisa de ferramenta e ela é 100% reversível.
Agora, resta saber se vocês também gostaram dessa solução e se funcionou para você. Então já sabe, vai nos comentários e critica, elogia, fala o que você quiser. Quem sabe você tem uma ideia melhor ainda para a gente testar. E lembra que eu te falei lá no começo para assistir esse vídeo até o fim que eu tinha uma novidade bem interessante? Pois é, enquanto eu estava editando, teve um momento que algo me ocorreu. Esse pneumatic fitting pode ser montado dentro da secadora por dentro ao invés de por fora. Então eu inverti a posição, eu coloquei a rosca pelo lado de fora na parte de cima da secadora e o conector pela parte de dentro. Inclusive, fazendo isso, eu recomendo que você utilize um pedacinho de tubo PTFE curto. Tem espaço suficiente dentro da secadora para essa instalação e, na minha opinião, existem duas vantagens quanto a isso. A primeira é menos relevante, mas fica algo mais elegante, porque você não fica com aquela peça grande no exterior da sua secadora. Vai ficar só a rosca. E a segunda vantagem, que é a mais importante e relevante, como você tem a peça ali por dentro e um pedacinho do tubo PTFE para fora dela, fica muito mais fácil de você conseguir mirar o filamento ali para passar ele através desse conjunto todo para sair da secadora e aí puxar para a impressora. Eu recomendo esse tipo de montagem, mas como é muito fácil inverter, já que não precisa de cola, de ferramenta, de coisa nenhuma, como eu já mencionei, faça as duas montagens e vê qual você prefere. E depois que você decidir, me fala aí qual que você gostou mais.